booted off the Cape. People will say we're in love. Anthrax Island. That was. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro de contos da Patricia Highsmith, A Casa das Sombras, que eu mostrei pra vocês no vlog. Não sei qual vai sair primeiro, o vlog ou a resenha, mas eu mostrei esse livro pra vocês lá. E esse livro quem me enviou foi a Cat do Arabesqueando, que saiu, esse livro saiu num dos vlogs dela. E não funcionou muito pra ela. Ela gostou de poucos contos e os contos que ela gostou, eu também gostei, a gente conversou sobre. E eu gostei de 5 contos aqui. E ele tem 11 contos. O pessoal não gostou tanto desse livro não, se vocês forem procurar nas avaliações. Muita gente não entendeu alguns contos aqui. Não entendeu o livro, onde ela quis chegar, o que aconteceu aqui. Mas eu acredito que seja assim, primeiro pela impressão que você tem quando você olha a capa, A Casa das Sombras, talvez algo, um terror sobrenatural ou algo assim. E não é. Patricia Highsmith é uma autora conhecida de romances policiais. Ela é a principal obra dela é o Talentoso Ripley, ela também tem o Pacto Sinistro. Então ela vai mais por esse lado, por esse suspense policial ali, investigativo e tudo mais. E esse livro eu já tinha visto por aí, mas ele tava muito caro, ele tá muito caro ainda. E aí a Cat perguntou se eu queria, eu falei, lógico, eu quero. Vamos ver qual que vai ser o da Patricia aqui. Então, assim, pode ser que essa imagem dessa capa passe uma imagem que ele não é. De fato, tem, assim, alguns contos aqui, principalmente o último conto, que é o que leva o nome ao livro, né, A Casa das Sombras. Tem um outro conto aqui que tem uma casa, como uns 2 contos aqui que tem uma casa também, mas não é um livro de terror e de casa mal assombrada. A Patricia, ela é conhecida por escrever livros com alto teor psicológico. O ser humano aqui, o lado sombrio dele, é o que destaca nas obras dela. É só vocês lembrarem do próprio Talentoso Ripley. E geralmente são personagens comuns, não são assim aqueles psicopatas caricatos, aquele ladrão, assassino, o policial, não. São personagens que eu e que você a gente poderia conhecer. Assim, a gente conhece facilmente. Então, não é aquela coisa caricata. O próprio Ripley, ele é um psicopata, mas se você for para prestar atenção, a gente sabe que ele é um psicopata, porque esse é um livro bem conhecido, é um filme também bem conhecido, mas se você for ler o livro sem ter conhecimento de nada de quem ele é, vocês vão demorar um pouquinho para entender que ele é um psicopata perigoso. Você identifica que ele é um psicopata, mas porque ele é muito mentiroso, né? Enfim. E muito sedutor, né? Tanto com a sedução das palavras, como a aparência. Ele é bonito. Então ele tem umas características ali do psicopata, por exemplo, mas você demora a entender que ele é um psicopata perigoso, capaz de cometer um assassinato. Então ele não é tão caricato assim. Então são personagens comuns que você poderia ser enganado por ele. E aqui são personagens, todos os contos, sem exceção, comuns da sociedade americana que estão inseridos em ambiente de normalidade. Alguns pertencentes à elite americana, aquela sociedade comum. E o que acontece aqui? A Patricia sempre criticou essa sociedade, essa elite americana mesmo, que faz questão de passar aquela imagem da normalidade, mas que não é bem assim. E aqui ela vai inserir acontecimentos específicos no cotidiano desses personagens. Algo vai acontecer e vai sair fora do eixo. E a gente vai ver o comportamento deles. Como eles pensam e o que eles vão fazer perante essa mudança do cotidiano sobre esse fato específico. Todos os personagens aqui, todos, sem exceção, eles são ambíguos. Então eles não são assim
100% bom, 100% mal. Alguns aqui, a parte má deles se sobressai, a parte sombria se sobressai. E outros você percebe que eles brigam muito. É sobre relações intrapessoais. É sobre o personagem e ele mesmo. Então aqui, eu gostei de 5 contos. Por exemplo, eu vou falar pra vocês dos que eu gostei, pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. O primeiro conto é Uma Coisa que o Gato Arrastou para Dentro de Casa. Esse conto é muito divertido, embora o teor dele é macabro. Aqui, o gatinho, a Patrícia gostava muito de gato. Então, pode ficar tranquilo porque não vai acontecer nada de ruim pro gato. Ele aparece, gente, ali no meio da sala, na frente de todo mundo ali, nossos personagens, com um pedaço de uma mão, com 2 dedos e um anel. E todo mundo pensa, é um rato, é um rato. E aí eles chegam perto e vê que é uma mão. Ela tá esbranquiçada, ela tá sem sangue, sabe? Eles acham aquilo muito estranho. E eles começam a pensar no que seria, de onde saiu aquilo e de quem seria, né? E eles começam, um dos personagens ali, começa a perguntar para um ou outro ali se não tem ninguém desaparecido, se nem deu falta de ninguém, que não sei o quê. E eles vão descobrir o que vai acontecer aqui, o que aconteceu, de onde esse gatinho pegou essa mão. E aí, o foco do conto é a atitude do personagem aqui diante da descoberta. Agora, rolando um spoiler aqui pra vocês. Um homem foi assassinado por uma circunstância lá, e envolvendo relacionamento. E ele acabou sendo morto por uma outra pessoa. E quando eles descobrem quem foi, é muito mais conveniente para eles deixarem as coisas como estão do que procurar a polícia, mostrar o corpo, falar o que aconteceu porque eles descobrem. É muito mais complicado para eles, isso mexe com o cotidiano, com a vida deles, é muito mais estressante. Então é muito mais cômodo que fique assim. Porque o homem que morreu, o dono dessa mão, ele é um trabalhador comum. Então, assim, não vale nada. Não vale o estresse e não vale essa mudança de cotidiano nossa, não. Vamos deixar do jeito que tá, que vai ser melhor. Mas porque ele é uma pessoa comum. De repente, se fosse uma outra pessoa, as coisas mudariam. Então, assim, são pessoas que você olha, nossa, que gente de bem e tal. Mas olha só o comportamento da pessoa diante de um acontecimento como esse. Então, assim, ele não vale nada. Então, essa é a mensagem principal que esse conto passa. E aí, o segundo conto que eu gostei foi Não Foi Nenhum de Nós. É muito legal esse conto aqui. Você tem um grupo de adultos ali, tem casais, né, entre si e tal. E tem um personagem aqui que ele não é muito querido pela maioria dos personagens. E ele é recém-casado com uma outra moça. E essa moça é sempre convidada ali para jantares e reuniões, etc. E esse cara, ele vai junto, porque ele é o marido dela, mas o pessoal não gosta dele. E assim, é uma imaturidade e uma crueldade por parte dessas pessoas que não gostam dele, porque elas começam a planejar, e é uma maturidade, parece quinta série, mas acho que nem quinta série ia fazer uma coisa dessa. Eles planejam sair para jantar e embebedar esse rapaz de propósito. E aí eles saem, beleza, ali. Tem até uma parte que eles estão fazendo uma atividade, que eu acho que é tira ovo ou alguma coisa. E ele, quando ele vai fazer, ele torce o pé ali, cai. E alguém vai e ajuda ele a levantar. Mas na hora ele percebe assim que ninguém gosta dele. Que ele não é bem-vindo ali. Ele fala isso. É bem constrangedora essa cena. Então, assim, sabe, quando você perceber que você não é bem-vindo em algum lugar, saia fora imediatamente ali. Porque você não sabe a intenção dessas pessoas.
se elas querem te fazer mal, se elas querem te humilhar, te fazer de chacota. E ele percebe isso e é constrangedor pra ele na hora, fica um silêncio, sabe? E aí, beleza, ele vai pra um jantar, porque a esposa dele é convidada, tudo bem, e eles querem embebedar esse cara. Eles vão dando drink, ele fica muito bêbado, ele vai embora. De repente, assim, daí eles ficam uns dias sem se falar. E aí, eles descobrem que ele não estava indo no trabalho já fazia algumas semanas. Que ele tinha problemas com bebida no passado e que ele tem uma tolerância muito baixa ao álcool e tinha muitos problemas, né? E ele tava limpo, já fazia muito tempo. E a esposa é recém-casada, eles têm uns 2 meses, assim, 2 meses de relacionamento não é nada. Eles não se conhecem com profundidade, sabe? Então, assim, é uma coisa bem rasa mesmo. Então, meio que ela não sabia disso e tal, desse problema dele. Eles ainda, 2 meses, o que é 2 meses, né, gente, de casamento? Nada de relacionamento. Então é aquela coisa superficial, aquele relacionamento de início, sabe? Que tudo são flores, ninguém conhece direito o outro. E aí eles vão se conhecendo agora. Então ele não tá bom o relacionamento ali, ele ficou internado. Só sei que esse gatilho, essa peça idiota que eles pregaram no rapaz, levou ele pro hospital. E aí ele não se recuperou mais, porque daí ele caiu no vício novamente, né? E aí, gente, eles descobrem que ele foi mandado embora por causa disso. E ele amanheceu morto depois, porque ele fez uma combinação ali de remédios com álcool. Ele acabou com o álcool e foi acidental, não foi intencional. E aí, qual que é o foco do conto? O comportamento desses personagens perante isso. Eles falam entre si, eles sabem o que eles fizeram. Mas eles não verbalizam, eles não admitem, mas todos eles sabem que foi culpa deles a morte do rapaz. Né? Tanto é que o conto fala, não foi nenhum de nós. Eles negam até o último minuto, sabendo que foi culpa deles, o que desencadeou a desgraça na vida do rapaz, né? É muito cruel, sabe, assim, o que eles fizeram com esse rapaz. E aí, um outro conto que eu gostei bastante foi o Sob o Olhar de um Anjo Tenebroso. Aqui a gente tem a presença de uma casa misteriosa, mas é um conto, então ele não desenvolve tão profundamente assim. Mas qual que é a intenção da Patrícia por trás? Ele é um rapaz que tá voltando para a cidade dele, onde ele nasceu e cresceu na infância e tem lembranças ruins de lá, da época que ele vivia com a mãe dele. Mãe dele, que inclusive tem quase 90 anos e tá internada não sei se uma casa de repouso, e que custa super caro e vai quase o salário todo dele nesse lugar. E ele não tem mais relação com a mãe dele, cortou porque ela foi uma mãe muito ruim pra ele, é uma pessoa má. Então, assim, não existe mais relação entre mãe e filho. Então já faz alguns meses da última vez que ele teve nesse lugar. E ele continua pagando. Até que aperta, né, o financeiro e ele precisa voltar a essa cidade, onde ele nasceu então e cresceu, para vender a casa deles. E o livro tem um teor psicológico denso, porque é uma casa que ele tem más lembranças ali. Só que não vai contar tanto pra gente. A gente sabe que coisa boa não foi. Mas o que? Deixa no ar. E aí ele continua pagando por meses, né? Esse lugar, ele não sabe até que dia que ela vai viver, então assim, ele precisa continuar pagando, ele é sozinho. E ele volta para essa cidade e ele encontra as pessoas ali locais que conheciam ele, a família, e que cuidavam para ele dessa parte de fazer o pagamento do lugar. E o que que acontece aqui? Lembra que eu falei para vocês que todos os personagens são ambíguos? Ele leva um golpe, né, do pai e do filho aqui, que cuidava do pagamento dessa casa de repouso aí. E na verdade, a gente descobre que a mãe dele já tinha morrido há meses e eles estavam pegando o dinheiro para eles ali. E eles justificando, porque a gente tá precisando
perdoe a gente, que não sei o que, não sei o que. E aquilo ali gera uma revolta tão grande nele, e ele não faz nada, mas ele começa a desenvolver um sentimento de vingança muito grande. Embora ele não faça nada, mas ele deseja. Mas, ambíguo como ele não gostaria de ter esses sentimentos ruins, porque ele não é igual à mãe dele. Ele não quer ser assim. Então ele tem aquele sentimento de vingança que qualquer pessoa acha que teria, né? Eu nem sei o que eu faria numa situação dessa. E ele acabou descobrindo por acaso. Então ele foi enganado, mas ele briga com esse sentimento ruim dele, porque ele não é igual à mãe dele. Ele sabe que ela é ruim, né? Então é ele lidando com esse sentimento ruim dele e vai acontecer coisas ali com os personagens, mas que não é culpa dele, mas que no fundo ele fica contente porque foi merecido. Então é um conto assim, é mais, gente, são contos que eu acho que a atmosfera conta muito e eles são muito densos, sabe? Então, a essência dos contos é justamente isso, essa relação intrapessoal dos personagens. E são todos ambíguos, são todos imperfeitos. Agora, o próximo conto, que é Os Velhinhos Lá em Casa, como eu tava conversando com a Cat, ele representa bem mesmo o que a Patrícia quis fazer aqui. A gente tem um casal, é um homem e uma mulher, sem filhos, e eles trabalham bastante, eles têm empregos e salários muito bons, uma casa muito boa. Eles não têm bicho de estimação, eles não têm família, eles não têm que cuidar de ninguém, sabe assim? São só os dois trabalhando e ganhando seu dinheiro ali. E aí tem um costume lá fora que eu não conhecia muito bem, não sei se existe até hoje, como é que funciona, mas existe as casas de asilo e você pode receber um dos idosos na sua casa para passar uma temporada, né, lá, para eles se distraírem, conversarem, conhecer coisas diferentes. E isso dá uma alegria de viver a mais para eles, que a maioria é abandonado pela família. Então é um programa que funciona assim. E aí eles têm a brilhante ideia de ir lá e escolher um idoso para poder recebê-los na casa deles. E eles escolhem um casal. Só que assim, é um casal de pessoas que trabalham o dia inteiro e que só tem a eles mesmos. Eles não cuidam de ninguém, eles não têm a noção do que é cuidar do outro, do que é cuidar de uma criança, do que é cuidar de um idoso que tem necessidades e cuidados especiais, que vai dinheiro, vai tempo, vai dedicação e paciência, que pode sacrificar o seu sono, o seu dia a dia, as suas saídas. Muda quando você é responsável pelo outro. E a gente está falando de idosos. E eles mostram pessoas totalmente egoístas, mas que tem essa fachada dessa normalidade do americano, da sociedade americana ali, que quer mostrar para o outro: olha como eu sou bom, olha como eu sou generoso, olha o que eu posso fazer, mas não tem noção nenhuma do que está fazendo. E ali eles começam a enfrentar dificuldades no dia a dia, né? O idoso ele é teimoso, porque perdeu a dentadura, daí precisa levar, não pode molhar a cama. Criança, idoso precisa de cuidados 24 horas por dia, e paciência e muita atenção. E eles começam a se incomodar com o passar do tempo, porque eles querem sair para um happy hour na casa de não sei quem, mas não pode deixar os dois sozinhos, porque não pode cair e morrer. É isso que acontece quando você tem responsabilidade com o outro. E eles são egoístas. Eles são dois incompetentes. Né? E aí a gente percebe como eles são. Na verdade, que é aquela crítica de mostrar para o outro, para a sociedade: olha como eu sou bem sucedido, olha como eu sou generoso, olha só o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer. Mas no fundo mesmo é só para mostrar para o outro o que eles podem fazer. Porque são dois incompetentes e são duas pessoas insensíveis, porque o desfecho é um absurdo desse conto. Se você ficou curioso, eu posso contar para vocês aqui no comentário. E só para fechar, gente, aqui, esse livro, que é o conto também que eu gostei, que é o Em Roma. Ele não é tão incrível assim, mas ele mostra bastante essa fachada dessa sociedade
ou que passa a normalidade ou quer passar a perfeição. Aqui a gente tem um casal que tem muito dinheiro e a esposa, ela é típica daquela mulher fútil, vazia, que é aquela esposa perfeita pro figurão, que precisa só ter uma esposa para sair para mostrar para a sociedade. Então ela é a esposa ideal, bonita, que fala bem, inteligente, que conversa bem, mas desde que seja o necessário. O resto ela tem que ficar de boquinha fechada. Então ela que é a esposa troféu perfeita. E na verdade é uma mulher que tem vários amantes, ele também, né? E ela começa a elaborar um plano para sequestrar ele. Só que as coisas não vão sair bem assim. Na verdade, os dois se merecem, porque ninguém vale a pena. Então você tem aqui os personagens, eles não são aqueles criminosos caricatos, como eu falei para vocês. Eles mostram pra gente que o crime não tá escancarado para todo mundo ver. O crime está dentro do coração de cada um deles. Escondem seus crimes e as suas personalidades das pessoas ao seu redor. E enganam direitinho, porque você, todo mundo, a gente conhece pessoas assim, né? Então, essa mesmo é a essência do livro da Patrícia. Gente, era isso que eu queria comentar com vocês. Os demais contos, eu não entendi exatamente onde ela quis chegar, né? Como eu comentei. Mas eu achei que dá pra você pegar muita coisa aqui do livro, sim. Gente, essa foi a minha opinião sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês leram as obras da Patrícia, se vocês gostam. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.